Olá, aluno! Seja mais uma vez muito bem-vindo. Nós vamos agora dar sequência a falando dos perfis Soft Skill, parte 3. Você que acompanhou o vídeo da parte 1, da parte 2, agora até a parte 3, que vai trazer para vocês então o combo completo de pontos interessantes, características e qualidades que você pode desenvolver dentro da sua carreira. Na aula passada nós falamos de alguns pontos bem interessantes, que nós vamos recordar com vocês aqui, porque nós já estamos falando na primeira aula, falamos de comunicação eficaz, trabalho em equipe, a adaptação e resolução de problemas. Na aula passada nós entramos em outros 3 pontos bem interessantes que nós vamos mostrar para vocês aqui. Falamos sobre liderança, pensamento crítico e também inteligência emocional. Então pedimos que vocês assinem o canal, para vocês que estão acompanhando aqui. Nosso negócio é ensinar você. Compartilhe esse vídeo, assista até o final, comente, pois nós vamos agora trazer então mais outros 3 pontos bem interessantes para que você consiga então no seu perfil profissional, seja numa entrevista com o recrutador, o seu gestor, uma mudança de carreira, enfim, não importa, o perfil Soft Skill é um perfil que está em alta. Então nós vamos trazer agora mais 3 pontos que vai fazer você então parar, analisar e complementar aí a sua avaliação pessoal para que você possa então desenvolver esse perfil e se destacar na sua empresa ou na sua companhia. Então nós vamos começar aqui a falar aqui um pouquinho sobre esses pontos interessantes. Perfil Soft Skill, parte 3, aí está nosso meio de comunicação. Então você que precisar de uma aula particular, seja ela presencial ou online, entre em contato conosco, envie um direct, pois temos o maior prazer em ajudar você a desenvolver sua carreira, preparar seu currículo, melhorar seu LinkedIn, pois nosso negócio é ajudar muito você. Então vamos falar um pouquinho então desse perfil. Então nós vamos começar a falar um pouquinho hoje de mais 3 aspectos interessantes. Nós vamos falar de iniciativa, gerenciamento de tempo e flexibilidade, ou seja, relembrando um pouquinho, as empresas procuram candidatos que possam ter um conjunto de habilidades além da parte técnica, mas também a parte comportamental. Nós vamos falar hoje então da importância de você ter alguém que tome então iniciativa, que possa gerenciar bem o tempo e também ser alguém flexível. Iniciando um pouquinho aqui sobre esse aspecto, nós vamos falar aqui sobre essa condição ou essa característica importante que é a iniciativa ou a proatividade. Muitas vezes a gente se vê dentro das empresas uma dificuldade que os gestores têm de que eles precisam várias vezes assumir um projeto, não só fazer a gestão burocrática, a administrativa, mas muitas vezes a técnica, por não ter na equipe alguém que tem essa versão ou essa condição de ser alguém proativo. Alguém proativo na empresa, ele, para ficar bem claro na visão de RH, é aquele colaborador, aquele profissional que ele não precisa de ser totalmente gerenciado, ou seja, ele tendo as informações certas, ele consegue por ele mesmo processar as informações e conseguir então já administrar e desenhar um plano de proatividade para que ele possa então atender aquilo que a empresa espera dele. Então, quando alguém é bastante proativo, ele é alguém organizado, ele é alguém que faz anotações, ele é alguém que já tem um plano de pré-requisitos. Para quê? Para que ele possa então avançar no projeto e consiga fazer com que ele possa ser responsável, ou seja, ele precisa ser alguém responsável direto pelo projeto, mas aquilo que cabe a ele fazer com que a empresa tenha certeza que no quesito responsabilidade e proatividade ele vai desempenhar. Então, algumas coisas mais básicas ele não vai perder tempo. Por quê? Porque vai deixar algumas coisas já preparadas, ele vai usar as planilhas, ele vai fazer um cheque, ele vai fazer anotações. Então, muitas informações que talvez um colaborador em tempo comum precisaria algum tempo para absorver, o perfil proativo ele já consegue criar atalhos bastante eficientes para conseguir trabalhar de maneira organizada e de maneira que ele consiga então fazer com que a sua proatividade possa fazer com que os prazos possam ser realizados de maneira que ele possa desenvolver um trabalho com bastante qualidade. Isso é muito importante. Tomar iniciativa para encontrar soluções é um ponto muito interessante. Por quê? Porque hoje, normalmente, os problemas acontecem, eles existem, eles precisam ser resolvidos de alguma maneira. E muitas vezes alguém que tem a iniciativa é proativo, ele procura o quê? Ele procura se antecipar, ele procura tentar ver uma maneira de fazer com que certos problemas ou certos tipos de problemas não sejam impeditivos para que um prazo seja cumprido, para que um resultado seja alcançado, para que um desafio não seja
resolvido da maneira mais correta. Então, quando nós somos proativos, nós conseguimos, então, de certa forma, fazer com que muitas das situações que podem ser difíceis no dia a dia se tornem para nós fáceis de lidar, inclusive que a nossa proatividade pode, inclusive, fazer com que outros na equipe sejam beneficiados por ter alguém proativo no grupo. Então, tomar iniciativa é sempre importante, encontrar soluções e resolver problemas também faz parte, porque quando nós conseguimos, então, lidar com os problemas e resolver, nós conseguimos fazer com que a nossa produtividade, nossa iniciativa, faça com que o dia a dia de todas as companhias se torne bastante mais fácil. Então, se nós lembrarmos de alguns pontos que nós analisamos nos vídeos anteriores, a gente vê que essa iniciativa ela é algo também que chama atenção, destaca e também desenvolve alguém o tipo protagonista. E no feedback, quando você vê ali que o seu gestor fala, olha, seria bom você ter um pouco mais de iniciativa, ser um pouco mais proativo, não encare isso como uma crítica, mas sim como uma oportunidade de você, de repente, ver que você pode sim dar ideias, você pode sim falar, você pode contribuir de uma maneira que possa ser bastante importante para a empresa. Falar agora sobre gerenciamento de tempo. Olha só que ponto interessante. O gerenciamento de tempo é um ponto que talvez hoje as empresas dão muito valor. Por quê? Porque os prazos são curtos, os prazos são apertados, as equipes estão menores. Então, por isso que hoje, cada vez mais, aproveitar o tempo para que você possa fazer com que o seu dia de trabalho seja um dia que você consiga, dentro das suas horas de trabalho, preencher tudo que a empresa precisa. É muito importante você fazer muito bem a gestão do seu tempo. Então é importante você procurar ser alguém que trabalhe em companhia com o relógio, com as datas, que você possa muitas vezes elaborar planos e projetos pelo qual você consiga sempre estar ali acompanhando o tempo. E é muito importante que você tenha essa consciência, porque quando você gerencia o tempo, você consegue definir e ser claro na empresa sobre que situação. Se você é capaz de fazer aquele projeto em X dias. Então, muitas vezes, a empresa propõe a nós um projeto com prazo, por exemplo, 60 dias. Será que 60 dias é suficiente para que a gente possa entregar aquele projeto com o que a empresa espera? Com qualidade, com produtividade, com bom custo, sem que tenha que, de repente, aí, ter problemas com o prazo? Então, é importante no dia a dia nós elaborarmos que nós precisamos de tempo para fazer avaliações, tempo para desenvolver o trabalho, tempo para fazer análise, tempo para muitas vezes fazer algumas situações. Então, quando nós falamos de gerenciamento de tempo, é aquela capacidade de gerenciar seu tempo de forma eficaz, ou seja, você não perder tempo em atividades que, depende, você pode achar soluções de automatizá-las para que você possa, de repente, ter um pouquinho mais de tempo livre em algumas situações, quando é possível. Você procurar sempre ter uma visão muito clara e dividir com a sua gestão as prioridades, por exemplo. Então, você tem lá 5 projetos para atender. Qual o projeto mais prioritário? Qual que você vai precisar de mais tempo? Então, é importante que essa comunicação seja muito eficaz e você sempre deixar muito claro, olha, para que eu possa atender esse projeto, eu tenho tempo X e eu consigo entregar essa demanda no tempo A, B ou C. Mas para isso você precisa do seu perfil ser alguém muito atento, alguém que sabe gerenciar muito bem o seu tempo, para que você possa então sentar com a companhia, sentar com o seu gestor e de maneira convicta mostrar que o tempo que você tem para a expectativa que a empresa precisa, eles estão alinhados ou não estão alinhados. Se precisa de um pouco mais de tempo, talvez você tenha que abrir mão de uma atividade ou outra. Então, só com o gerenciamento de tempo você é capaz então de conseguir ter a visão exata e passar para a companhia se você consegue sim ou não realizar as atividades. Falamos de ser proativo, falamos de gerenciamento de tempo, agora vamos falar sobre flexibilidade. A flexibilidade é algo hoje que está transcendendo, ou seja, está indo além das empresas. Pessoalmente, hoje precisamos ser pessoas mais flexíveis. O que é ser mais flexível? O que é flexibilidade profissional? Ser mais flexível significa que nós somos pessoas que estamos prontas para, muitas vezes, ouvir, ser bom ouvinte. Muitas vezes, saber lidar com mudanças de situações. Saber entender e traduzir, muitas vezes, situações pela qual nós precisamos, muitas vezes, saber mudar de posição, saber mudar de opinião, aceitar novas instruções, aceitar mudanças, de maneira pela qual a gente consiga proteger com que o nosso trabalho, o nosso dia a dia, não seja impactado ou afetado.
Então, quando nós somos flexíveis, nós conseguimos, de repente, entender a saída de um projeto, a entrada de um outro, conseguimos entender a mudança de objetivo de algumas atividades, conseguimos muitas vezes entender as necessidades que a empresa tem. Muitas vezes nós trabalhamos no final de semana, que muitas vezes nós temos que fazer uma atividade de forma diferente, entender que muitas vezes as coisas mudam porque o nosso cliente precisa, e quando nós somos flexíveis, nós estamos preparados e prontos para fazer o quê? Fazer com que nenhuma situação, orientação que recebemos, seja 100% imutável. Ou seja, então, aquilo que hoje é prioridade zero, daqui a pouco pode surgir uma nova prioridade zero. E nós saber com naturalidade, saber lidar com isso. Aí alguém pode perguntar, mas a flexibilidade e a adaptação são a mesma coisa? São bastante parecidos, mas quando nós somos adaptáveis, é quando nós recebemos situações de mudanças pela qual nós temos que nos adaptar. A flexibilidade depende completamente de nós, ou seja, é aquela coisa de que no que depender de nós, não teremos crise, nós vamos conseguir ali fazer com que a gente consiga de uma maneira mais tranquila, mais leve, resolver as situações, minimizando os conflitos e também fazendo com que o nosso dia a dia, o dia a dia da empresa, não seja impactado naquilo que depender de nós. Então é importante sermos pessoas flexíveis. Muito bem, então nós fechamos aqui características importantes ao longo do nosso treinamento, nosso curso, fazendo uma recordação bem rápida de todo o perfil Soft Skill. Falamos nos 3 vídeos, sendo pela seguinte ordem: primeiro vídeo, comunicação, trabalho em equipe, adaptabilidade e resolução de problemas. No segundo vídeo, falamos sobre liderança, pensamento crítico e inteligência emocional. E nesse vídeo falamos da importância de sermos proativos e tomarmos iniciativa, gerenciar bem o tempo e também sermos flexíveis. As empresas continuam procurando candidatos que tenham essa combinação bastante equilibrada de todas as habilidades técnicas e também do soft skill, pois acredita que isso ajudará muito a empresa a ter sucesso e também dar melhor com tudo isso. Se você quiser, então assine o canal. Agradecemos bastante por que vocês fiquem na nossa companhia. Nós vamos fazer outros vídeos depois, explorando cada um desses aspectos de maneira individual, para que você possa então ter muito mais entendimento sobre o perfil Soft Skill. E mais uma vez, vamos deixar aqui nos créditos nossos contatos. Esperamos que vocês entrem em contato conosco. Nós temos como dar para vocês consultoria, aula presencial, aula online, sobre tudo aquilo que você precisa para ter um bom planejamento de carreira, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado. Assine o canal.